Parece, sim. Beleza. Boa noite, boa noite, boa noite. Problemas técnicos aqui, você vê, né? Vamos falar sobre privacidade e proteção de dados, também temos problemas técnicos. Então, faz parte. Agradecer aí a todos que estão ouvindo. Se estiver me ouvindo bem aí, dá um ok, para a gente começar aqui, ok? Estou muito feliz de começar essa nova etapa, né? Falar sobre tecnologia da informação, sobre privacidade e proteção de dados, é uma área que a gente já atua há muito tempo, e agora vamos ter esse canal aqui mais aberto com outros parceiros, né, com os demais colaboradores da Dual também, apoiando e ajudando a disseminar esse conteúdo, né, de privacidade e proteção de dados, quais são as ferramentas. Mas a gente quer começar hoje pelo princípio, né, o princípio, o que é, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela causa, o que ela vem, né, trazer de benefício, ela vem trazer algum malefício. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite, nessa primeira live, tá ok? Então, para a gente contextualizar aqui, né, e a gente entrar no clima, né, do assunto, para a gente relembrar o que realmente a gente está falando, o que realmente a gente está abordando aqui, questionar, fazer alguns questionamentos, né? E é meio cômico esses questionamentos, né? Você já foi perseguido por uma geladeira? Né? Você já foi perseguido por uma panela de pressão? Aquele tênis que você quer comprar, né? E você foi lá, fez um search lá, deu uma pesquisada, aquele tênis, numeração legal, né? Cor legal, e de repente você vai visitar um outro site, tá lá o bendito tênis te perseguindo, né? Esses dias conversando com um cliente, ele falou dessa geladeira para mim. André, no Natal, eu pesquisei sobre comprar uma geladeira para a patroa, e no Natal ela me perseguiu até o Carnaval. Eu tive que comprar essa bendita geladeira para ela poder, né, aí, poder parar de aparecer nos meus anúncios, né? Mas a pergunta é, você já foi perseguido por algum tipo de publicidade como essa, né? Entrou num site para pesquisar algo e, de repente, todos os outros sites que você entrava, a publicidade estava lá, te sugerindo a compra, né? Sugerindo a compra daquele produto ou daquele serviço que você pesquisou, né? Você já sentiu assim, já sentiu isso? Já viu isso de perto? Já aconteceu com você? Né? Isso só é possível através das coletas de dados pessoais que criam um mapa da sua personalidade, e talvez, né, o Google, talvez as suas redes sociais saibam mais sobre você do que você mesmo. Por isso, esse assunto é muito importante. Então, por que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é importante? O que essa lei, o que ela traz de importância para mim? Por que essa lei é importante? Né? Então, é isso que nós vamos falar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, intimamente chamada, para aqueles que conhecem, LGPD, né? Só para os íntimos, né? Pode ser chamados assim, brincadeira, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como sigla a LGPD, né? Então, ela entra em vigor quando? Aí já começa uma outra novela, né? A vigência dessa lei é uma novelinha, mas da forma com que está hoje, vou te atualizar hoje, 7/7/2020, ela entra em vigor em maio de 2021, com sanções previstas para agosto de 2021. Então, hoje, esse é o cenário. Ela teve várias mudanças na sua vigência, mas esse é o cenário atual, né? Maio de 2021, ela entra em vigor, né? E as sanções, ou seja, todas as multas, todas as sanções que requerem da lei, é para agosto de 2021. Então, essa lei ela tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico e econômico, né, bem como a proteção de liberdades fundamentais, ou seja, ela quer ajudar você, as empresas, a desenvolver a economia através da tecnologia, mas sem deixar de proteger o direito de nós consumidores, pessoas naturais, né? Ela visa, então, proteger o que nós chamamos de dados pessoais. E o que seriam dados pessoais?
são todas as informações de uma pessoa natural, né? Uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, né? Que seja identificado ou identificável, ou seja, que pode identificar ou que identifique uma pessoa natural. Todo o dado de uma pessoa natural, de uma pessoa identificável e identificável, né? Que quando nós falamos de dados pessoais, as pessoas, elas olham, pensam, né, no óbvio, né? Nome, RG, né, um e-mail, CPF, mas é muito mais do que isso. Qualquer dado que, de alguma forma, possa identificar, ela é considerado um dado pessoal. E quando eu falo dado identificável, né, você tem que pensar como se fosse um mosaico, né? E aqui eu abro um parênteses para citar uma pessoa que é a minha referência em lei de proteção de dados, que é a Mariana de Toledo, e ela explicou isso na aula dela, e isso eu trago para o meu conceito e para o meu dia a dia, para explicar o que é um dado identificável. Você tem que pensar como se fosse um mosaico, né? Você tem várias informações soltas por aí, né? E se elas forem juntadas, elas identificam uma pessoa, né? Por exemplo, se eu dar aqui, vou usar dados aleatórios para a gente exemplificar isso. Apresentador é um dado, domingo é outro dado, e Rede Globo, né? Eu não tenho aqui o nome da pessoa, eu não tenho aqui a identidade da pessoa, eu não tenho aqui o sexo da pessoa, eu não tenho nada. Com essas 3 informações, eu consegui identificar uma pessoa, que é o apresentador Faustão, né? Então, eu tenho dados soltos, né, nesse mosaico de dados, e se eu for juntando esses dados, eu encontro, né, uma pessoa, eu consigo identificar uma pessoa. Então, isso são dados identificáveis, né? Em momento algum eu falei o nome dele, em momento algum eu falei a identidade dele, em momento algum eu falei o sexo dele, mas através dos dados da profissão, da emissora e de um dia da semana, né, a gente pôde identificar uma pessoa. Esses são os dados, então esses dados eles devem ser, sim, considerados dados pessoais. Jogando para a minha região, para a minha realidade, que eu sei que a galera que está vendo vai ser mais daqui da minha região, essa é a ideia, é ajudar e promover conteúdo para as pessoas que residem na minha região aqui, tá? Então, pegando um exemplo da minha região, se eu falar um dado, ele é um homem, né, cocada e registro, você vai lembrar do cocada caseira de registro, ele tem um nome, são dados soltos que eu identifico uma pessoa, então são dados identificáveis, né? Outro exemplo, cantor, óbito e acidente de avião. Eu não precisei mencionar ninguém, apenas com esses dados, sincronizando eles, juntando esses dados, eu tenho uma pessoa, eu consigo identificar uma pessoa, que nesse caso é o cantor Gabriel Diniz, que faleceu a óbito, né, há um tempo atrás. Então, vocês percebem que o assunto ele é muito mais amplo do que o nosso senso comum nos diz que é dado, né? E a todo momento nós estamos distribuindo esses dados, seja no ambiente online ou também seja no ambiente offline. No online, a gente está distribuindo dados como? Quando a gente baixa um aplicativo, né? Quando você faz uma compra, né? Que você olha lá, faz o cadastro, que eles pedem alguns dados ali e você está distribuindo dados ali, mas no offline também, né? Às vezes você dá o seu dado para fazer um cadastro, né? Ou você vai numa consulta no médico, você entrega os seus dados, né, para a secretária do médico, né? Ou você vai passar na portaria de um prédio, eles pedem a sua identidade e você vai lá e entrega, né? Então, a gente está distribuindo dados o tempo todo. E eu te desafio a conseguir me falar aí quais dados você distribuiu aí durante essa semana, né? Pensa aí quais dados que você distribuiu durante esse mês, ou até mesmo ontem, né? Pensa aí quais dados que você distribuiu nas redes, quais dados que você distribuiu na cidade onde você reside, né? Dá uma pensada aí, né, sobre isso, né? E qual que é o grande problema disso? Qual que é o grande problema de distribuir dados assim dessa forma? Algumas empresas, elas coletavam dados para uma determinada finalidade e só usavam esses dados para essa finalidade. Então, eu coletei um dado para te enviar uma publicidade, para te enviar uma promoção. Então, algumas empresas usavam o dado somente para essa finalidade. Já outras empresas coletavam dados para uma determinada finalidade e usavam
para outras finalidades e compartilhavam esses dados com várias outras empresas terceiras, né? Aí tinha dados seus com empresas que sequer você um dia teve algum tipo de relacionamento. Olha como isso vira uma bola de neve, olha como isso vira uma saladona, né? Você nunca recebeu uma ligação de um call center onde você não tinha ideia de como ele conseguiu seu telefone? Ou você nunca recebeu um e-mail de uma empresa que você nunca pesquisou, ou que esse e-mail está lá na sua caixa postal e você nunca viu nada, você nunca teve interesse em pesquisar? Isso acontece através dessa transferência de dados de uma empresa para outra. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados vem fazer? O que ela vem fazer no meio de tudo isso? Ela vem estabelecer as regras do jogo. Ela vem dizer, beleza, você pode ter um modelo de negócio na sua empresa em que seja necessária a coleta de dados, mas não vai ser bem assim. Você não pode pegar os dados e fazer o que você quiser com ele. Você não pode pegar o nome, e-mail, até mesmo um dado sensível, né, e fazer o que quiser com ele e sair compartilhando por aí. Então, por isso essa lei ela é importante, porque ela veio para estabelecer as regras para coleta, tratamento e armazenamento desses dados. E como que isso influencia diretamente na sua empresa ou no seu empreendimento? O que isso vai influenciar, né, na sua empresa? Se você coleta dados, você vai ter que se enquadrar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, porque se você não estiver adequado, você não se enquadrar, você não procurar seguir as regras, né, e a conformidade com que a lei pede para que você siga, você deverá sofrer algumas sanções que a lei prevê. Né? Mas, André, eu sou uma empresa pequena, isso aí é para empresa grande. Né? Então, vamos fazer aqui um exercício. Como que funciona esse jogo de empresa grande e empresa pequena quando a gente fala de tratamento de dados pessoais? De fato, essas grandes empresas, elas vão precisar, elas vão se adequar. Elas vão ser praticamente as primeiras a serem fiscalizadas, legal, isso é importante também salientar. Só que elas vão se adaptar rápido. Elas vão se adaptar e para poder contratar outras empresas, para prestarem serviços para elas, por exemplo, terceirizar algum serviço, né, ela só vai contratar com quem também tiver adequado, porque ela não vai correr o risco de ter que contratar uma empresa ou terceirizar um serviço para uma empresa que não tem cuidado com os dados. Então, essas empresas que se enquadrarem antes, elas só vão fazer negócios com quem está adequado. Ela só vai fazer negócio com a pequena empresa que também está adequada. Viram como é uma bola de neve? Onde uma vai influenciar a outra a se adequar também. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Só que eu não queria que você visse isso como uma coisa ruim. Não queria que você visse isso como algo maléfico para a sua empresa, algo maléfico para o seu negócio. Né? Não queria que você visse isso como uma coisa ruim. Pensa comigo. Você gosta de... A gente expôs aqui algumas situações de que esses dados são distribuídos e como as empresas transferem dados um para o outro. Né? E pensa comigo. Você gosta de saber que seus dados estão distribuídos por aí à torto e direito, com finalidades muito diversas da que você aceitou que eles fossem coletados? Né? Eu fico incomodado. Eu não sei você, né? Mas eu fico muito incomodado, porque eu não sei o que estão fazendo com meus dados lá. Eu não sei para quem, né, com quem eles estão compartilhando. E nós estamos vivendo também, né, numa nova era, que é a era dos vazamentos de dados. Empresas grandes sendo multadas por milhões. Né? Ah, André, mas isso não vai chegar até a minha empresa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo também a era dos vazamentos de dados. Então, assim, quem quer entregar dados para uma empresa que não está nem aí para proteger os seus dados? Quem quer fazer negócio com uma empresa que não está nem aí para proteger esses dados? Né? E a gente tem aqui vários exemplos de várias empresas que são responsáveis por dados de outras empresas. E a gente vai falar isso numa outra live, numa outra oportunidade, né, como que isso funciona, mas esse vai ser o modelo de negócio daqui para frente. Né? Como que você vai entregar os dados para uma empresa, os seus dados para uma empresa que não está nem aí para o seu negócio?
Então, eu vejo a implementação da lei como uma vantagem competitiva para as empresas. As empresas que, de fato, se importarem em não fazer só o mínimo. O que é o mínimo, André? O mínimo, eu vou refazer aqui a política de privacidade do meu site, os termos de uso, né, do meu site, está ótimo. Eu só vou refazer aqui a política interna da minha empresa, está ótimo. Né? Onde moram a maioria dos problemas é aqui, pois a maioria das pessoas não leem as políticas de privacidade, não leem os termos de uso de sites, eles saem aceitando tudo que vê pela frente. Então, eu acho que você pode fazer mais. As empresas que não se preocuparem em só fazer o mínimo que ela quiser fazer, mas ela vai ganhar vantagem competitiva. E ela pode incluir isso no seu sucesso do cliente. É pensar no cliente, é pensar na experiência do cliente. E como que você quer deixar a experiência do seu cliente melhor, né? Para que ele fale, poxa, essa empresa se importa comigo. Essa empresa se importa com os meus dados. Então, é muito mais do que ficar pensando na multa, né, que de fato ela é assustadora, ela pode chegar a 50 milhões de reais, mas você quer fazer um negócio só pela multa ou você quer fazer a diferença? Então, o primeiro passo é conhecer a lei. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. O primeiro passo é saber que essa lei existe e que ela entra em vigor em abril de 2021 e que você tem aí um tempo para se adaptar, um tempo para pesquisar, buscar conhecer melhor a lei, como ela se aplica à sua empresa, como que ela se aplica ao seu negócio, quais são os pontos que ela se aplica melhor dentro da sua empresa, e isso é uma coisa que você vai precisar fazer. Lógico que você pode procurar aí uma assessoria jurídica, né, uma assessoria de segurança da informação, de tecnologia da informação, mas você tem que entender a lei. Essa semana eu tive uma reunião com um amigo, né, e ele queria saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, de alguns projetos, e eu falei, conheça a lei. Não existe outra forma, né, de você entender esse negócio se você não entender a lei. Então, esse é o tipo de lei que o empreendedor precisa conhecer, porque isso vai fazer a diferença para o seu negócio. Né? Então, eu te apresentei aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela existe, ela vai entrar em vigor, ela já pegou, não tem como voltar atrás. Olha só, em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, do coronavírus, né, do Covid-19, é uma lei que está em pauta constantemente no Senado e no Congresso. Então, ela pode ser um diferencial para a sua empresa. Né? E a principal dica que eu te dou, né, quando você pensar em Lei Geral de Proteção de Dados, é pensar em 3 coisas. Toda vez que você for coletar os dados, né, você tem que pensar em 3 coisas. Finalidade. A primeira, finalidade. Por que eu estou coletando esse dado? Por que eu preciso coletar esse dado? Para qual finalidade? A segunda é a necessidade. Esse dado, de fato, é necessário para esta finalidade? Eu preciso colher esse dado? É necessário? Então, primeiro, finalidade. Segundo, necessidade. E o terceiro, transparência. Contar para o seu cliente, contar para o seu consumidor o porquê, o para quê, o como e com quem esses dados serão compartilhados. Seja transparente com o seu cliente. Só colete dados que de fato seja necessário e só use dados para a finalidade com quais você coletou. Ok? Então, se você aprendeu aí um pouquinho sobre a importância de pensar em proteção de dados pessoais, né, eu queria convidar você aí a deixar o seu joinha, né, aqui, né, não deixa de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que não conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados, porque atualmente 75% das empresas nunca ouviram falar dessa lei. E ela está chegando. E ela vai ter muito impacto nas empresas. Então, não deixe de compartilhar, manda para o seu chefe, manda para o seu colega, compartilha no WhatsApp, né? Não deixa de se inscrever, né? Deixa o seu comentário e me fala aí quais são as suas principais dúvidas que você tem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente vai colher essas informações e montar outras lives, montar outros conteúdos em cima dessas dúvidas de vocês. Né? Então, eu estou aqui montando esse canal para deixar ele com bastante conteúdo, conteúdos relevantes para vocês sobre esses assuntos,
E a ideia é ir para a prática de proteção de dados, né? Pois eu sou especialista em TI, temos um time de analistas e que estão antenados e preparados com as melhores práticas do mercado, com ferramentas, né, com certificações, com estudos, né, para ajudar as empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não deixe, né, para a última hora. Né, não deixe para a última hora. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, o blog, o nosso site, para que vocês nos sigam e também pesquisem lá os conteúdos que a gente deixou em relação à proteção e privacidade de dados, tá ok? Então, toda terça, às 19 horas, nós estamos aqui nesse canal do YouTube para disseminar conteúdo relevante para você, para a sua empresa, e eu conto com você, beleza? Até terça que vem. Um abraço.